A Bíblia manda a gente orar, né? Oração. Orar e agir. Não adianta só você orar se você não age, faz o que é certo. Você não repreende o mal. Tem que repreender o mal no mundo espiritual e tomar atitude. Deus espera que você tome uma atitude no mundo físico para as coisas se realizar. Ele não vai pegar sua mão e mesmo fazer, não. Você tem livre-arbítrio, tem que chegar e tomar a decisão no que é para fazer, o que é certo. É ficar orando com a cara para cima, olhando, esperando as coisas acontecer, não. Tem que falar, tem que agir, tem que cobrar, tem que fazer as coisas que é para fazer. Então, a Deus quer a pessoa ali para quê? Se não é para a pessoa comandar, não é para a pessoa agir. Você é o dono da sua casa, dono de casa. Deus quer você ficar só olhando para cima, esperando que Deus faça as coisas, a comida, faça as outras coisas. Não, você vai pegar e vai fazer. E na medida que você vai fazer, Deus vai lhe abençoar. Mas se você não fizer, Ele não vai fazer, não. Que é o seu papel para fazer. É o papel de cuidar dos filhos, é o papel de repreender, é o papel de fazer, é seu, não é de Deus. Então tem que orar e tem que tomar as atitudes, cobrar que os filhos obedeçam, que seja gente. Quiser ser gente, vai para outro canto, mas você tem que cobrar, não pode concordar. Se deixar, continua fazendo a mesma coisa, não vai ter oração que dê jeito. Se você não repreender, não cobrar, tem oração que dê jeito. Lucas 18. O senhor tem que cobrar e tomar as atitudes necessárias, cabíveis. Se deixar a porta aberta, toda hora vai no culto. Todo culto, pensa que eu não presto atenção, se levanta um e vai e volta. Se levanta um e vai. Quero ver agora a porta fechada, quem é que vai entrar lá? A pessoa tem o dia todinho, pode orar. Eu fico aqui todinho lendo a Bíblia, nem sede, nem fome, nem me levanto para ir no banheiro. Vou me levantar uma vez no dia. A pessoa com 1h30 de culto tem que estar se mijando, tem que estar fazendo tudo enquanto dentro do banheiro, bebendo água, morrendo de sede. Tudo na hora do culto, para atrapalhar o culto. Tem um dia todo para conversar, só conversa na hora do culto. Lucas 18. Se eu deixar, vai continuar assim. E se vier mais gente, vai sempre ser assim. Agora, se eu fechar, cortar, pronto, acabou. É assim que a gente corta o mal pela raiz. Tem que tomar atitude. Não é para tomar, mas ninguém consegue compreender. Se chegar e disser, não faça isso, não entende não consegue entender não. Tem que ser de uma maneira mais drástica para poder a pessoa entender. O pecado, ele é assim. É sinal que é o pecado. A palavra diz. Tá aí, ó, Lucas 18, 31. Lucas, o Evangelho segundo Lucas 18, 31. Espírito Santo, fala ao nosso coração, teu aprazer, a tua vontade, meu Senhor e Salvador. Lucas capítulo 18, versículo 31. Tem hora para brincar, tem hora para tudo, diz lá em Eclesiastes. Mas na hora do culto a pessoa quer fazer tudo. Está cultuando a Deus, é para cultuar a Deus, não é para fazer outras coisas. Lucas 18, 31. Tomando com Jesus consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois será entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado,
e cuspido. E depois de o açoitarem, o matarão, e ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhe eram obscuras e não percebiam o que lhes dizia. Diga glória a Deus. E glorifica, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí, no 34, mas eles não entenderam nada disso. As palavras que Jesus dizia eram obscuras, eram escuras, não percebia, não entendia. Porque é o pecado, é a falta de atenção que ajuda o pecado, a falta de interesse. Porque quando a pessoa tem interesse de saber, de descobrir, ela presta atenção. É a falta de tudo. Jesus, ele está dizendo aí que o próprio Jesus está dizendo, tomou eles e disse, não disse só essa vez, disse outras vezes: eis que subimos a Jerusalém, se cumprirá no Filho de Homem tudo o que está escrito pelos profetas. Ou seja, já estava tudo escrito, são mais de 110 ou 120 profecias sobre o Messias. E os judeus sabem mais do que a gente. Salmo 22, Davi, mais de 1000 anos antes, no Salmo 22 lá fala o sofrimento de Cristo, mais de 1000 anos antes, quase de 1500 anos. Conta todinho, até as palavras que Jesus dizia, está lá no Salmo 22. Tudinho, todo o sofrimento dele. Isso os judeus sabiam de tudo. E várias outras profecias. E Jesus já tinha dito a eles, já está dizendo de novo, mas eles, onde é que estava a cabeça deles? Me explique. Jesus havia, as profecias já haviam falado. Eles já tinham andado 3 anos com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo as coisas. E por que estava obscuro? Não entendiam o que diziam. Em outra parte, ele diz: tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não estão preparados para entenderem, para receberem. A linguagem que entende é essa, de trancar o banheiro para não entrar e dar um carão. Essa é a linguagem que o pecador entende. E entende que não vai mais, mas pode ficar com raiva e nunca mais aparecer. Se você der um carão, der uma coisa. Essa é a linguagem que mais ou menos entende. É a linguagem do pecador, prova que é pecador. Que não consegue entender a linguagem mansa, tranquilo, não consegue. É igual o ladrão, o assaltante, assalta 1, 2, 3, é preso. Quando ele é preso, ele já tem assaltado não sei quantas vezes já para poder ser preso. Não é preso a primeira do assalto. Muito difícil primeira vez que assalta ser preso. Já tem cometido vários outros crimes, tanto é que as pessoas vão e reconhecem. Deus já falou com eles várias vezes. Cada crime que ele foi cometendo, Deus foi falando, mas não adiantou. O que é que adianta? É trancar ele no presídio com 50 homens dentro de uma sala bem pequenininha, sofrendo, apanhando. Isso aí ele vai entender quando estiver lá. Você está entendendo como é? Isso aí a pessoa vai começar a entender. Tem uns que entendem, mas não entende por completo, sai, faz a mesma coisa ou pior. Tem outros que entendem, se ajeita. Só vai entender quando ficar doente, perecendo com câncer. Só vai entender quando todas as portas se fechar, nenhuma mais abrir onde ele for e passar necessidade. Só vai entender na peia, na porrada mesmo, na coisa.
Não vai aprender assim. Você acha que vai? Se nem os apóstolos estavam entendendo, passar 3 anos, é o pecado que cega a pessoa. O pecado cega, a desobediência, espírito da desobediência. Se você for chegar, vai continuar do mesmo jeito ruim que é. Com muita peia, muita lapada, muito furacão, muita onda vindo, muita gente morrendo de coronavírus, de fome. O povo não está nem aí, morre com o coração duro. Não está nem mais adiantando, porque é o fim dos tempos. O espírito de desobediência e teimosia. Aos psicólogos quer dizer, não é assim nada. Tu está precisando se converter. O povo é pior do que bicho. O povo de Israel, a lei mosaica, a lei que Deus deu a Moisés, já foi para controlar o povo. O povo é igual bicho, não entendia. O povo não conseguia entender a lei. Você não pode roubar não, se for a sua mão ser cortada. Ai, não, mas isso é besteira, Se eu roubar ali, vai cortar a mão. Ai mesmo, tô sem a mão, Isso é mesmo, é sério. Aí começar a entender. Também não chamava a mão para roubar? Tinha mais? Como é que ia roubar sem a mão? Como é que ia pegar sem a mão? A lei veio para isso. Um povo ignorante que era escravo, que precisou ser moldado. E hoje é o fim dos tempos. Esse espírito de rebeldia, de rebelião, de pecado, de burrice, que o pecado deixa a pessoa burra, ignorante, idiota. O pecado deixa a pessoa assim. Lá Isaías fala que o boi e o jumento conhecem o seu dono e conhecem o seu trabalho que deve fazer. A manjedoura, o boi conhece a sua manjedoura, o jumento seu dono. Você soltar o boi da manjedoura, ele sai rodando fazendo aquele trabalho. Ele sabe o que tem que fazer. O jumento, se chamar o dono, ele vem. Mas o meu povo não me conhece. Porque o pecado faz isso aí. Eu estou generalizando para todos nós. O pecado nos cega. Cega a pessoa. Ela não vê as coisas. Deixa a pessoa burra mesmo, vivendo popular, ignorante. Certo, é burro mesmo quando a gente fala, né? Sem entender nada. É a verdade. Uma palavra mais ampla, solta. Pessoa vê, não entende. Só entende quando começar a levar uma cipuada grande. Aí começa a entender. É o pecado. Felizmente é assim. Você acha que Deus queria cortar a mão da pessoa? Não, acho que não. Mas não tinha outra maneira. É complicado, né? Tinha outra maneira de dizer não roubo que é do outro. Tinha outra maneira. Deus conhece os corações. Não tinha outra maneira de dizer. É igual aqui, não tem outra maneira. Se eu não fechasse, não ia. Ninguém ia, sem querer ia. É o pecado. Sem querer ia no banheiro. Só para reinar. Só chega lá, olha, tomar. Ó. É o pecado, é demônio que faz isso aí. Mas se eu fechar, cadê que o demônio vai levar a pessoa? Então tem que tomar essa atitude. É o que Deus fez. Se vê obrigado de fazer. Deus, o pecador, ele obriga a Deus a fazer a justiça nele mesmo. O pecador, ele obriga a Deus a mandar ele para o inferno. Sabia dessa? O pecador, ele obriga a Jesus a mandar o pecador para o inferno. Eu sou pecador, Jesus está ali. Eu vou obrigar Jesus. Eu brigo com ele, eu obrigo a ele. Me mande para o inferno, me mande. Eu obrigando ele, não querendo me mandar. E eu fazendo de tudo, obrigando a ele. Chegar até um ponto dele me mandar, permitir que eu vá. Ó, como o pecador é cego, é ruim, não quer nada.
Como o pecador é cego, né? Jesus entende o pecado cego, mas também a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. A luz veio para iluminar o mundo, e rejeitaram a luz porque as suas obras eram más, preferiram as trevas. Ou seja, tem luz para olhar, tem um evangelho para seguir. Use o seu livre-arbítrio e obedeça. Você pode usar o seu livre-arbítrio para fazer o que você quiser, que você vai fazer. Tudo que você intentar fazer, você vai conseguir, ou bom ou mal. Pode ter essa sua cabeça. Tudo que você intentar fazer, você vai conseguir, ou bom ou mal. É o livre-arbítrio, é a força do livre-arbítrio. Aqui o Jesus está falando, tanto que Jesus sofreu com esse povo, né? Outro Pedro não queria deixar ele ir para a cruz. Não, o Senhor não vai morrer por nós. Outro, ele cortou a orelha de soldado, não queria deixar levar Jesus para a cruz, que Jesus tinha que ir. Apesar de todos aqueles anos com Jesus de ensinamentos, foi preciso acontecer aquilo ali com Pedro. Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus falar antecipado, falar para ele negar, para poder abrir os olhos dele, que ele precisava melhorar naquilo ali. Precisava Pedro passar por essa vergonha, essa angústia de ter negado o mestre 3 vezes, para poder tirar aquilo de dentro de Pedro, aquela desobediência, aquela, como se diz, aquele entusiasmo, a fé irracional, digamos assim, a fé sem segundo a palavra, agir por impulso. Vamos tirar o impulso, né? Pessoa impulsiva, que era Pedro. Eu vou para onde se eu for na cruz. Jesus, calma, não é bem assim. Tem muitas coisas que vocês têm que ser melhoradas. Vou mostrar. Então foi permitido os apóstolos ali sofrerem, né? Para entenderem o que Jesus estava dizendo. Foi preciso o próprio Senhor sofrer na cruz, para poder a gente entender a mensagem, que devemos perdoar o nosso próximo como ele perdoou, que devemos, quando for injuriado, não injuriar, que devemos tudo isso. Foi preciso ele sofrer, morrer, apanhar, para poder a gente entender, abrir os olhos disso aí. Você acha que a pessoa não é obscuro os olhos da pessoa? E nem todos abrem, né? E nem todos. Bem-aventurados sois aqueles que buscam a cruz e abrem os olhos, recebem a repreensão, entende e muda suas vidas, porque Deus ama aquele a quem ele repreende, que ele corrige. Porque multidões aí não conseguem entender a cruz, a morte de Jesus na cruz, não conseguem entender que tem que largar seus pecados, não conseguem entender que Jesus foi o que aí? Ele mesmo disse, que ele foi entregue aos gentios, foi surrado, foi escarnecido, zombaram dele, injuriaram ele, cuspiram ele, arrancaram a barba, açoitaram, torturaram e mataram ele. E ele disse: eu vou ressurgir no 3º dia, para provar que eu estou certo, que vocês devem fazer a mesma coisa que eu, para ver se vocês abrem os olhos, esses olhos de vocês saem da escuridão. Não precisava Jesus ter passado isso, se nós tivéssemos aberto os olhos. Precisava? Não. Precisava Jesus ter sido cuspido, escarnecido, zombado, torturado devagarinho até morrer? Precisava não. Se a gente obedecesse, não faça isso na hora do culto, pronto, acabou. Aquela época, não pode roubar, tá bom, não vou furtar, roubar, não vou ter a mão cortada. Não tinha mão cortada, nem na Jesus não tinha vindo, se o pecado não tivesse aumentado. Aliás, se o pecado não tivesse nem vindo à terra, né?
entrado. Entenda que todo o pecado, toda rebelião, toda desobediência contra a palavra de Deus gera dor para a própria pessoa e para outros também. Então, o pecado, ele gera a dor, o sofrimento para todos, principalmente para Jesus e para todos que estão envolvidos ali. Ele é a luz do mundo, a luz vê os homens, cabe a gente olhar para a luz, que é o Evangelho, que é a palavra, e fazer a sua vontade, obedecer, tomar as atitudes necessárias, cobrar, viver o Evangelho Santo, para poder agradar o Senhor. Temos que entender essas coisas. E ele já sabia de tudo, desde a fundação do mundo, o que ele mesmo ia passar, para fazer tudo aquilo, para poder abrir os olhos nossos, para a gente ver o que estamos fazendo é contrário à natureza divina. Ele veio sofrer todas essas dores para mostrar que devemos mudar, que devemos seguir os seus ensinamentos, que é o certo. Deu todo exemplo, foi obediente a Deus, ao Pai, até a morte de cruz, morte horrível, até o final, obedeceu. Foi injuriado, não injuriou, foi escarnecido, não escarneceu. Foi torturado, não reclamou. Foi morrendo e foi perdoando aqueles que fizeram mal a ele. Cumpriu a lei, se batizou, foi apresentado ao templo. É isso que a pessoa deve fazer. Seguir regras que está ali no Evangelho, para ser feliz, para parar de dar dor e sofrimento ao Senhor Jesus, para ela mesmo parar de sofrer, para outros que estão ao redor dela parar de sofrer. Só que nem os apóstolos conseguiram entender isso. Mas depois que Jesus foi, ele disse que a cruz foi levantada e ele chamou a atenção de todos. Aí eles começaram a caminhar com as pernas dele, já tinham alimento suficiente, já tinham sido ensinados. Aí começaram a colocar em prática a palavra que Jesus falou, né? Foram perseguidos, foram injuriados. Isso os apóstolos e outros discípulos, né? Cerca de 120. Mas a grande parte abandonou Jesus, abandonou a palavra, que acha que a palavra é dura, que podem fazer o que querem, que as coisas sem ordem. Então, quanto mais a pessoa peca, desobedece, mais cega espiritual ela fica, mais obscura ficam os olhos dela, e mais bobagem ela faz. Tem que ter alguém para corrigir. Se corrigir, mostrar a luz a ela. O que é mostrar a luz? Mostrar Jesus, o que ela deve fazer na palavra. E se está perto de você, você tem autoridade sobre essa pessoa, tem que exigir que ela faça. A não ser que você não tenha, lógico. Mas se você tem autoridade sobre essa pessoa, você tem que exigir que ela faça. Para você não compactuar com coisa. É isso que Jesus quer, que nós vivemos a palavra, a luz, e mostre essa luz, como viver, como se comportar, como resolver situações segundo o seu Evangelho, a todos, para que a morte deles seja em vão, as dores. E poxa, eu morri, sofri tanto em vão, porque eles estão ignorantes do mesmo jeito, cegos. Uns são cegos porque querem mesmo. Aliás, todos nós já nascemos cegos, né?
espiritualmente. Aí vamos, né, no decorrer. Mas Jesus é a luz, se manifesta, a gente vê a luz. Uns optam por seu livre-arbítrio e ir atrás dessa luz, outros não estão nem aí para a luz, outros rejeitam, outros lutam contra, e por aí vai, são diversos tipos de gente. Mas o fato é que rejeita, não importa qual motivo. E sem essa luz ninguém consegue caminhar, ninguém consegue andar. Vai continuar sem essa luz, vai continuar a mesma vida vã, tomando as mesmas decisões erradas, andando nos mesmos caminhos errados, fazendo as mesmas coisas erradas. Sem a luz de Jesus, sem o Evangelho, sem viver o Evangelho, sem colocar em prática, vai continuar do mesmo jeito. Tem que colocar em prática o Evangelho. E depois de o açoitarem, o matarão, e ao terceiro dia ressurgirá. Ou seja, um grande feito desse para chamar a atenção das pessoas. Como ele disse que importa-se que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi no deserto, para chamar a atenção de todos, para curar, para libertar. A pessoa, olha aí, já é mesmo, mostra Jesus, tal. A pessoa chamar a atenção e ela querer fazer aquilo, querer se aproximar, querer obedecer, despertar a curiosidade nela e a obediência nela. Jesus faz isso. A cruz, o sofrimento atroz, nos desperta curiosidade e para termos gratidão e começar a fazer o que Ele mandou fazer, que deixou escrito. Essa é a cruz. Foi para isso. Tinha que ter um grande feito para chamar a atenção mesmo, senão, o que? Ali morreu, é igual hoje, né? Isso morreu mais um. Nós temos que fazer um sofrimento grande, uma obra grande, sofrer muito, para poder comover as pessoas, para as pessoas se comoverem, obedecerem e disserem, a gente tem que fazer do jeito dele, para poder as pessoas serem salvas. É isso que ele fez. Mas nos últimos tempos o espírito da desobediência está tão grande, cegando o povo falso profeta, que o povo está nem aí mais para a morte de Cristo. Vem os juízos, como estão vindo, estão nem aí, a grande maioria estão nem aí. Estava olhando ali, passando no YouTube, já estão fazendo a chacota já com coronavírus. Uma série tem. Eu não abri, não, já passando ver. Eu não abro, não ver essas coisas não. Tinha lá o Alta Compadecida, tinha dois aqueles atores. Aí fizeram uma série especial. Aí tem o nome do coronavírus lá, fazendo chacota com coronavírus. O povo não está nem aí, está nem aí para o juízo de Deus. O juiz vai pesando, devagar, porque Deus é misericordioso, Ele quer que a pessoa se converta, mas ela está obscura, a mente dela consegue enxergar porque não quer, porque ama esse mundo, e tanta coisa. Vou explicar aqui, cada coisa da mente humana. Mas o juiz vai chegando e vai piorando. Você vê que vai piorando gradativa, mas vai chegar uma hora que Jesus vai tirar a igreja, o Espírito Santo vai tirar a igreja. Aí o juiz vai ser grande, meu irmão. Ser grande, porque os demônios dominarão por completo a mente humana, né? Que o Espírito Santo vai estar para levantar a igreja para orar. O demônio vai chegar, vai dominar mesmo a mente da pessoa, entra nela e, como já está dominado, né? Não está dominado todos, porque o Espírito Santo não deixa. As mentes estão dominadas. É uma invasão alienígena. Tem aqueles filmes, invasão alienígena, que invade a mente da pessoa. Demônios alienígenas. São demônios do inferno.
Eles invadem a mente da pessoa, está ali. Pessoas estão com a mente, não está com a mente de Cristo, está com a mente demoníaca. Eles estão andando com a pessoa, está dominando ela. Do anticristo, demônio do anticristo, né? Preparando o terreno. Quando a igreja for levada, o anticristo não vai ter dificuldade nenhuma para governar. Nenhuma. E não é para ele ter dificuldade nenhuma, não. Não é para ele ter dificuldade. Ele vai ser o salvador, né? Porque os juízes vão estar vindo e ele vai estar, entre aspas, salvando as pessoas que ficou. Que as trombetas vão vir, vão cair, né? Fogo. É um bocado de das trombetas, 7 trombetas. Vai caindo e o povo vai sofrendo, e o anticristo vai por ali, sendo adorado, e resolvendo uma coisa ali, resolvendo outra. E o sinal da besta já está aí. O que é o sinal da besta? O sinal da besta, a besta que vai vir, que vai governar, ela já tem o seu sinal espiritual já nos seus. Entender? A besta que João viu é uma pessoa, um demônio, né? Uma forma de uma pessoa que vai governar. Sinal do anticristo, sinal da besta, é o que? 666, João diz. É o sinal de uma pessoa que vai governar, a sua logomarca dela. Ele vai governar todas as pessoas que servem a ele. Ninguém governa aquele que não serve. Qual o rei que vai governar uma coisa que não serve a ele? Vai governar quem serve a ele. O anticristo vai governar a besta, as pessoas que servem a ele. Ele não vai fazer pessoas na hora, não. Ele vai só botar o que é a marca. A marca é uma coisa normal. Só botar para marcar. A marca espiritual já está nas pessoas já. Desde que João viu o anticristo, o selo sendo aberto. Ele diz: filhinhos, o anticristo já está no mundo. É todo aquele que se levanta contra Cristo. Todo aquele que se levanta contra a santidade. Ou seja, a marca espiritual já está, uns já estão no inferno. Tanto é, se houver revelação do inferno, a pessoa está com a mão lá, tem o que? 666, né? Várias revelações que eu já vi lá no inferno, a pessoa vê as pessoas com a placa no peito, 666, na mão. Sinal já é espiritual. Esse sinal físico vai ser só para marcar aqui uma logomarca. O sinal espiritual da besta qual é? É o pecado, é tudo aquilo que se levanta contra Cristo. É todo aquele que se levanta contra Cristo, contra a santificação, que serve a Satanás de alguma maneira, tem a marca da besta. Tem que assistir televisão, aquele que tem um WhatsApp, aquele que guarda rancor, guarda mágoa, aquele que é idólatra, aquele que é feiticeiro, aquele que é desobediente. Todos estes têm o sinal da besta na mão espiritual, 666, tudinho. Nenhum. Só quem não tem o sinal da besta é aqueles que são lavados todos os dias pelo sangue do Cordeiro, que guardam seu corpo, alma e espírito irrepreensível todos os dias no sangue do Cordeiro, que vigiam, porque se não vigiar cai, é marcado na mão. A marca da besta é Satanás dizendo: esses me servem, são meus. Essa é a marca. Já está no mundo, desde que o mundo é mundo. Quando o anticristo vier, ele vai mandar só, né, escrever ali, colar, né, uma cor na mão. Tanto é que as pessoas já vão vir, mas só para ele colocar. Vai vir ninguém que não é. Quem não quer não vai vir. Quem não serve a ele. Eu não sirvo anticristo, não. Eu não sirvo anticristo, não. Eu não concordo com essas coisas aí. É para adorar ele, é para adorar a imagem. Não, eu não faço essas coisas no mundo, não. Eu não vou, não. A pessoa nem vai botar a sua mão ou sua testa para. Vai as que querem.
Ou seja, as que já servem a Satanás, as que já fazem coisas que Satanás faz, essas vão de bom grado, de bom gosto. Essas vão proclamar Ele Deus, proclamar Ele Salvador. As outras vão fugir. E eu creio que nessa hora, antes delas fugirem, né, nessa hora, antes, o Espírito Santo vai levar a igreja. Ele vai sair e ele vai deixar o mundo para o anticristo governar, porque ele prometeu o anticristo. Ele vai governar quem? Quem é dele. Quem não é dele não vai ser governado. O Espírito Santo vai levar a igreja. Quem é dele? O Espírito Santo leva o que é dele, que é de Jesus, e deixa o anticristo. Os satanistas, eles sabem disso. Os satanistas sabem que a terra vai ser de Satanás. As famílias satanistas sabem disso, que eles governarão junto com Satanás. Só que eles pensam que é por muito tempo, né? E pensam que depois no inferno vão governar com ele lá. Não. Eles iludem a maioria dos feiticeiros satanistas. Eles pensam que vão governar com Satanás no inferno e vão governar aqui. Essas famílias ricas de satanistas. Mas o fato é que por um tempo vão governar. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, tirará a igreja, assim, aquele que não serviu a Satanás. Na hora que ele vier buscar, esse aqui não está servindo a Satanás, esse vai. É assim. Por quê? Porque se... Como é que como é que o anticristo vai instalar o reino dele se os santos estão ali? Se os santos estão ali na igreja, o anticristo vai estar lá, os santos oram, clamam, o Espírito Santo inspira eles, vem os anjos, luta contra o anticristo, como está? Senhor Jesus socorre a igreja dele, manda vir, como ele socorre, que ele é a cabeça da igreja, socorre a igreja e afasta. Como é que o anticristo vai governar? Desse jeito. Ele não governou ainda porque por causa disso. Não governou ainda por causa disso. Ele faz as coisas dele, o Espírito Santo ora, né? Inspira a igreja. E o próprio Espírito Santo, Senhor Jesus, cura um ali, liberta, livra da morte, tal, protege, dá livramento. Então, ele não governa o anticristo desse jeito, como está agora. Então, é muito complicado afirmar que a igreja passará pela grande tribulação. Pode passar pela tribulação, como já estamos passando. Mas a grande, aquela que vem, é só para os que não quiseram amar Cristo, servir a Cristo, os que serviram a Satanás e tiveram a marca dele. Qual é a marca dele? O que for de pecado. Aí você imagina. Ou é a marca de Deus, então? A Bíblia diz que o Senhor vai escrever na testa, né, da gente, o nome dele, o de Deus, o do Senhor Jesus, não da cidade celestial, que é o Espírito Santo. Vai selar, a gente tem um selo na testa. Uns têm um selo na testa de Deus, que serve a Satanás, assim. Eu sirvo a Satanás, aí Deus vai me colocar um selo na testa. Eu sirvo a Deus, Deus vai me colocar um selo na testa. E o que serve a Satanás, Satanás vai colocar o selo na testa dele, o 666 na testa da mão. O sinal da besta é esse, o Espírito Santo me falou, já está ali, a Bíblia diz isso. Desde a época de João, João viu ele abrindo o selo. Ele já está espiritualmente, falta só ele encarnar. Mas o mundo espiritual, as pessoas, a mente das pessoas já está dominada pelo anticristo. Ou não está? Não está não dominada por Satanás? O que é que as pessoas pensam? Sucesso, fama, é shopping, é prostituição, é roupa curta, é mentira, é engano, é cidade bem, é carnalismo, é mundanismo, é tudo enquanto menos Jesus. Você acha que isso é de Deus ou é de Satanás? Quem faz isso tem a marca de Deus ou tem a marca do demônio? Quem faz tudo isso é Satanás. Então, meu amigo, é dele, tem a marca dele.
Você observar os depoimentos, você vê. Ah, eu fui arrebatado do inferno e vi lá, pessoa 666 na mão, com a placa no peito. Estão lá. E os que estão servindo ao maligno, que tem no corpo deles, na alma, no espírito, o que pertence a ele, ou concorda, ou se une. A Bíblia diz que duas pessoas que não concordam não conseguem andar juntas. Então todas as pessoas que concordam com o mal, que tá ali, tudo tem a marca dele. Pessoas que você anda aí, você vê pessoas, tanto algumas com anjos da guarda e outros com os demônios andando. Tem um povo separado, aquele que vai se arrependendo, vai largando os pecados, Jesus protege, e aqueles que não insistem em perseverar, não. Então tem um povo selado com o Espírito Santo e selado com o selo da besta, o selo de Satanás. É só você analisar, ler a Bíblia e analisar. Se a pessoa está andando de acordo com a Bíblia, com a santificação, está tranquilo. Se não, está com o sinal da besta. Tem que tirar esse sinal antes de morrer, né? Tem que se arrepender para esse sinal sair antes de morrer. Se não morrer, vai com o sinal, vai para o inferno. Ou se a igreja vir, ou o Espírito Santo vir arrebatar a igreja, ela vai ficar. Ele vai pegar só os que têm um selo na testa do Espírito Santo, os anjos. Aí vem pegar. Então a pessoa tem, né? É isso, se arrepender antes de partir, né, deste mundo por uma morte, um acidente, ou o Senhor Jesus vir buscar a igreja, que vão ficar os que têm o selo do anticristo. Então é melhor obedecer. Cada vez que vai obedecendo com amor, com gratidão, as escamas dos olhos vai saindo, o que é escuro vai ficando bem clarinho, até ver Deus, que Ele é luz pura, vai ficando claro. Cada vez que vai obedecendo, com amor, com gratidão, se afastando do mal, mais que você vai enxergando mais luz, mais luz. Deus é assim. Então tome cuidado, obedeça, não está na hora, é o fim dos tempos. Você vê aí pessoas estão cada dia mais seguindo a Satanás mesmo, estão nem aí, fala mesmo que são satanistas, né? Virou, foi moda isso aí. E vê aí, pessoas famosas, né? Eles faziam em escondido, agora mostra mesmo, né? Em claro, mostra que é da maçonaria. Todo mundo sabe aí que o presidente da maçonaria, o vice-presidente, assumido, vice-presidente. Por aí vai o Moro, né? Sérgio Moro. Então isso é claro, todo mundo já mostra claramente o que está seguindo. É uma opção que a pessoa está fazendo. Quem pode fazer é orar. Pode. Está com o sinal da besta ali. Se não se arrepender antes. É escolha que a pessoa faz, entende? Você faz a escolha. Jesus não vai lhe obrigar, não. O que mais ele pode fazer, como ele fez, é mostrar dor e sofrimento, para ver se a pessoa tem gratidão e a ele, né? Mostrar dor e sofrimento dele, o amor, para ver se a pessoa sai. Mas a pessoa tem que escolher sair dali. É ela que tem que tomar a decisão, porque Deus criou ela com livre-arbítrio. Com livre-arbítrio. A pessoa mesmo, ela obriga a Deus, a Jesus, a mandar ela para o inferno. Ela obriga a Deus a cumprir a justiça de Deus nela. Você está entendendo? Ela obriga a Deus a aplicar a justiça dele nela. Ela excita tanto o coração de Deus, ela despreza tanto, ela conta que o próprio ser divino, todo amoroso, tem mais amor do que todos nós. Ninguém tem mais amor do que ele. Ele se aborrece ao ponto de entregar uma da pessoa.
Ou seja, a pessoa obriga tanto a ele, faz tanta coisa obrigando ele, não querendo morrer no Calvário, levanta o santo para oração, o Espírito Santo, e a pessoa diz: não, eu não te quero, não me deixe em paz, não sei o que, ainda diz as coisas. Ela obrigando ao Criador a condenar ela. É assim como um filho rebelde obriga o pai a expulsar de casa. É assim como o coração do Senhor não fica. Como o coração do Senhor não fica. O Senhor sofre muito, vocês nem imaginam. O Senhor tem me falado, ele sofre tanto. Ele me mostrou até numa visão. Numa visão eu ia subir num morro de areia para pregar o evangelho. E as pessoas lá não queriam e me jogavam uma bomba para me matar. Uma bomba bem grande. Aí eu vinha correndo, pulava, a bomba explodia, não me pegava. Eles desciam tudinho, com pau na mão, com um bocado de gente grande, gente pequena, criança, para me matar, porque não queria que eu pregasse lá. Aí eles vinham descendo, aí não tinha para onde eu ir. Aí eu estava assim, tipo acuado no canto. Eu disse: meu Senhor, e agora? Aí eu via todo mundo assim, o pessoal tudo, e agora? Aí ele pegou, aí eu peguei e fiquei de lado assim, e ele cegou eles não me viram. O anjo do Senhor me cegou eles não me viram. Esse carro olhando assim para mim, ó, e não me viam. Aí o anjo, eu sentia que o anjo do Senhor estava do meu lado, e o anjo do Senhor dizia: eles não estão te vendo, eles estão te vendo um cachorro. Eu lhe transformei num cachorro, eu ceguei eles, você é um cachorro. Aí eu ficava assim com a mão, aí vinha duas crianças assim, aí eu dizia assim: ele está aqui não, eu olhava, né? Aí eles vinham, não, tem um cachorro aqui, não é ele não. E eles conversando e olhando para mim, eu era o cachorro, né? E eles olhando para mim, e os outros, ele foi para ali, e as crianças, mais ou menos desse tamanho, me procurando para me matar. E o Senhor pegou, me mostrou, e ele sentiu, eu senti ele dentro de mim chorando, dizendo assim: eu amo eles, ao que eles querem fazer comigo. O Senhor disse desse jeito. Eu senti o amor do Senhor. É muito terrível. Eu senti o Espírito Santo, ele dizia assim: saía de dentro de mim um amor tão grande. Aí ele dizia: é o amor que eu sinto por eles, e olha como eles me veem, o que eles querem fazer comigo. Desse jeito o Senhor mostrou. Eu senti um amor grande. Mesmo assim eles querendo matar o Senhor, que era eu que estava ali, estava representando. Mesmo assim o Senhor estava amando eles. E o Senhor disse: olha o amor que eu tenho para eles, como é grande. Mas olha o que eles querem fazer comigo. Até as crianças, o que eles querem fazer. Aí eles saíram sem me achar. Aí depois eu voltei do arrebatamento. Muito glorioso, muito. Eu senti o amor do Senhor pelas almas, e o ódio das almas pelo Senhor, o desprezo e o ódio. Então é terrível para o Senhor. É como um filho, né? Imagine um filho seu, imagine bilhões, né? Imagine você sendo Deus, sustentando eles. Imagine um amor que Deus é infinitamente maior do que o nosso. Você imagina quanto o Senhor sofre, mas Ele tem que aplicar a justiça dele, porque Ele não poupou nem os anjos, aplicou nos anjos, que eram santos, criados santos.
que se rebelaram, desobedeceram, plantaram desobediência, colheram o inferno, estão confinados, viraram sombras, monstros, eram lindos, perfeitos e belos, viraram sombras terríveis, sofrem no inferno, estão sofrendo agora, quando a verdade é pregada, quando o louvor é falado, eles estão queimando, eles não aguentam, e queimarão eternamente. Nós também, o Senhor não poupará, porque Ele é justo, e aquele que plantar desobediência contra a sua palavra, certamente perecerá. E o Senhor, você vai chorar se for um parente seu, se for um parente meu, o Senhor vai chorar mais ainda, infinitamente, mas não vai ter jeito, porque usou o livre-arbítrio para propagar o mal, né? Porque quando a pessoa desobedece, está propagando, mais e mais pessoas vão pegar aquele mal que ela está propagando. Não está só para ela, está fazendo mal só a ela, vai propagando, mais e mais vidas vão se perder por causa da pessoa. O pecado tem que ser eliminado. Por isso que Deus criou o inferno, para prender ali Satanás, prender os demônios, prender os homens e mulheres desobedientes. Por isso que vão ser lançados, o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, uma prisão dentro de outra prisão. Aí o inferno vai descer, vai ficar no fundo do lago de fogo, para dali jamais sair nada de ninguém, nem demônio, nem anjo caído, nem homem, nem mulher, nem menino, nem nada, para não contaminar mais outras almas, para não fazer mais o coração do Pai sofrer mais do que já sofre. Ele vai dar um fim em tudo isso. Já tem dia marcado, né? Creio eu que sim, que Ele é Deus, sabe todas as coisas. Tem dias sim, tem dias, digamos que 1000 dias aqui, eu vou dar 1000 dias para se arrepender, mas no 1000º dia eu vou buscar a igreja e vou arrebatá-la. Está entendendo? A Bíblia diz que há tempo para tudo. A gente não sabe, mas o Pai sabe. Há tempo para tudo, para comer, para beber, para isso, para aquilo, tal, brincar. Deus, Jesus, o Pai, nos deu tempo para lutarmos contra o pecado, glorificar Ele e sejamos salvos. Ele deu um tempo a cada um, e deu um tempo à humanidade, um tempo X, que Ele sabe qual é. Quando termina esse tempo X, aqueles que lutaram contra o pecado e venceram, usaram o seu livre-arbítrio para vencer, serão salvos. Só Ele sabe esse tempo, ninguém sabe. Qualquer hora pode vir, qualquer hora o tempo pode acabar. É o tempo de Deus, o tempo dele é o tempo dele. Mas já existe sim, creio eu, que tudo é organizado. Se você ler a Bíblia, tudo é por etapa, tudo é por tempo. Até Jesus estava cumprindo diversas profecias, que desde a primeira foi de próprio Deus, que disse que vinha um que iria pisar a cabeça da serpente. Já estava cumprindo várias, ele estava na iminência de cumprir. Estava dizendo, agora você entrega, eu vou cumprir as escrituras, tal, tal. E ele diz, o quê? Como? Sabia nem o que Jesus estava dizendo. Ou seja, a gente não enxerga, mas o tempo tinha chegado ali de Jesus, era aquele. O tempo dele era aquele e ele não está enxergando, mas chegou. Então o tempo é da gente se arrepender, largar o que é desobediência, o que é de mundanismo, e entregar os caminhos ao Senhor, que Ele quer isso, Ele busca isso. Ele diz sempre que o tempo está findando, né? Presta atenção. Sempre Ele diz, o tempo está se acabando, é o fim dos tempos. Você tem um tempo, tem um tempo, tem um espaço, não vai passar mais. Até mesmo porque tem 1000 anos, né? A Bíblia diz que tem 1000 anos.
do reino milenar tem 1000, ó. Já está dizendo, ó, eu vou dizer, tem 1000 anos também, ó, tem 1000, tem um tempo. Tem um tempo para cada um. O tempo está se encurtando, as almas estão se perdendo, ele está sofrendo, chorando, e muito. E as pessoas veem ele assim, a maioria vê ele desse jeito, como desvaloriza o Senhor, e querem matá-lo, querem tomar o lugar dele, né? Você vê que hoje querem tomar o lugar de Jesus, dentro das próprias igrejas. No mundo nem se fala, dentro das próprias igrejas querem tomar a glória de Jesus. Desobedece, imagine lá fora. Lá fora. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de